Graças e paz, irmãos. Nesse momento eu quero convidá-los para abrirmos juntos a palavra do nosso Deus no Evangelho de João. Vamos dar sequência ao texto do capítulo 12. Então, convido você a abrir João, capítulo 12, a partir do versículo 9. João, capítulo 12, versículo 9. Os irmãos encontraram? Bem. Vamos ler o que diz a palavra do nosso Deus. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a que ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si: Vocês podem ver que não estão conseguindo nada, eis que o mundo vai atrás dele. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus eterno, glorioso, obrigado, Pai, por esse dia, pelo teu santo dia. Obrigado pela tua palavra que é perfeita, que é santa, que é imutável. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez tão grande coisa para nos assegurar a salvação. Por isso nós te louvamos, os teus verdadeiros filhos te louvam, engrandecem o teu santo nome, porque o Senhor é bom. Senhor, eu te peço, nós te pedimos essa manhã, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos faça enxergar a grandiosidade, a beleza da tua palavra, dos teus decretos, da tua providência perfeita e eterna. Ajuda-nos, Senhor, a compreender essa porção, para que, aplicando nas nossas vidas, Pai, sejamos santos e irrepreensíveis diante de Ti. Pois foi para isso que fomos eleitos e predestinados. Nós te louvamos, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, capítulo 12 de João, essa porção magnífica, incrível da palavra de Deus, retrata um momento singular do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Trata a sua entrada triunfal em Jerusalém. A sua entrada triunfal, a entrada de Cristo em Jerusalém, ela é cheia de significados, ela é cheia de cumprimentos de profecias, mostrando a grandiosidade, a perfeição, o domínio, a soberania do nosso Deus. Nós temos vários aspectos para observarmos dessa passagem, desse texto, e eles são muito importantes e nós devemos fazer isso com total diligência, com temor, mas também com muita alegria de tão grande obra que o Senhor fez. Para que a gente tenha a compreensão, é importante que nós lembremos
o que aconteceu antes da entrada de Jesus em Jerusalém. O que foi que aconteceu momentos antes? Primeiro nós vimos que o Senhor ressuscitou Lázaro dos mortos. O Senhor Jesus Cristo chamou a Lázaro dos mortos diante de muitos judeus. Nós vimos que esse foi o último grande sinal que João descreve, que João relata, mostrando que nosso Senhor tem domínio sobre a morte. Mostrando que Ele é o próprio remédio para a condenação do pecado. Afinal, o salário do pecado é a morte. Mas aquele que veio para entregar sua vida, Ele é superior à morte. Ele venceu a morte. E Ele provou isso em um pequeno sinal, pequeno grandioso sinal, fazendo com Lázaro, mas com Ele mesmo, ao Ele mesmo ressuscitar dos mortos. Bom, no versículo 9, nós tivemos a oportunidade de expor na semana passada, mas vamos voltar ao versículo 9. Diz assim: uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Então, nós vimos que a Páscoa se aproximava. Faltavam apenas 6 dias para a Páscoa e Jesus volta à casa de Lázaro, volta a Betânia, na verdade, onde ele ceia com Lázaro e sua família, suas irmãs Maria e Marta, onde Maria unge Cristo com óleo. E Jerusalém, agora, naquele momento, onde a Páscoa ia ser celebrada, Jerusalém, que costumava ter por volta de 50 mil habitantes, talvez tivesse com 5 vezes mais habitantes. Por volta de 250 mil pessoas agora se dirigiam a Jerusalém para o grande dia do sacrifício, para a grande purificação. E é dito que aquela multidão que estava indo para Jerusalém ouviu falar que Jesus ressuscitou um homem. E próximo ali, a Betânia, onde Jesus estava, eles também estavam e foram atrás de Jesus. A Bíblia diz que numerosa multidão dos judeus queriam conhecer Jesus. Numerosa. Isso quer dizer que eram muitos homens, muitas pessoas queriam conhecer ao Senhor. Afinal, quem é esse que pode trazer de volta à vida aquele que já morreu? Só o Messias pode fazer isso. E nos versículos seguintes nós podemos ver que até os gregos, eles quiseram conhecer a Jesus quando ele entra em Jerusalém. Você pode observar comigo, no versículo 20 desse mesmo capítulo, diz: ora, entre os que foram para adorar durante a festa, haviam alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Até os gregos, até aqueles que não pertenciam à comunidade de Israel, estavam espantados com tamanha obra do Senhor Jesus Cristo. Eles queriam ver Jesus. E o texto nos relata que os homens de Israel, os judeus, queriam também ver a Lázaro. Queriam ver aquele que ressuscitou dos mortos. Afinal, a pessoa de Lázaro era uma pregação viva da obra de Cristo. Era a testemunha viva de que o Senhor tem poder para vencer a morte. É dito que os sacerdotes, eles, ao verem aquilo, ao verem que as pessoas também queriam ver a Lázaro, eles mudam. Eles antes, Caifás tinha profetizado: olha, é melhor que um homem só morra. Agora, eles queriam matar também a Lázaro. Eles queriam matar também a Lázaro para sufocar, para suprimir a obra de Cristo. Como se com o poder humano alguém pudesse desfazer daquilo que o Senhor Deus fez. Por que eles fizeram isso? Porque eles queriam matar a Lázaro também. Afinal, Lázaro não fez nada. Ele tinha sido alvo de tão grande milagre. Ele ressuscitou dos mortos porque o Senhor chamou ele da sepultura. Mas eles fizeram isso. Eles queriam matar a Lázaro. Porque o texto diz que as pessoas iam e vendo Lázaro, vendo a obra que Jesus fez nele, eles voltavam crendo no Senhor. Então é claro que o grande objetivo desses homens malignos, que eram principais sacerdotes, eram suprimir a obra do Senhor.
Era negar a graça de Deus, coisa que tantos outros religiosos continuam fazendo hoje em dia. Muitos, quando viam Lázaro, aquele que tinha morrido, que tinha experimentado a morte, por 4 dias, que teve o seu corpo entrando em estado de putrefação, o texto diz que já cheirava mal. Muitos, quando viam Lázaro vivo, em perfeito estado de saúde, voltavam crendo no Senhor. E agora, a partir do versículo 12, João, o evangelista, ele retrata uma das cenas mais lindas da Escritura. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Versículos 12 e 13 dizem assim: No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Numerosa multidão clamava. Jesus agora está a caminho de Jerusalém, nos dias da Páscoa. Se era, afinal, um momento de maior tensão entre Jesus e os sacerdotes, fariseus, saduceus, qualquer que fosse a linhagem aceita dentro do judaísmo, Jesus estava agora em tensão máxima contra eles. Ambos queriam matá-lo. O que é que isso significa? O que é que isso significa? Significa que essa entrada de Jesus em Jerusalém significava que o tempo de se entregar para a morte havia chegado. Significava que o grande dia mais esperado de toda a história da existência havia finalmente chegado. O Cordeiro estava para derramar o seu sangue em nosso favor. O proto-evangelho pregado por Deus a Adão e Eva em Gênesis estava para ser cumprido. O filho que vinha pisar a cabeça da serpente estava pronto para pisá-la. Ele estava pronto para ter o seu calcanhar ferido, que é a cruz do Calvário. João relata que numerosa multidão o seguia. Numerosa multidão seguia ele enquanto ele entrava em Jerusalém. No versículo 13, vemos a atitude da multidão. Eles pegaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro dele. Simplesmente a multidão pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele. Mas o que é que isso quer dizer? Para que a gente compreenda bem a profundidade do que é isso, é necessário que a gente saiba de alguns fatos importantes, de contexto, de história. Na Páscoa, meus irmãos, o sumo sacerdote, ele ia a Belém, ele costumava ir a Belém, pegar o cordeiro mais puro que tinha, mais limpo, mais perfeito, para o sacrifício pelo povo. Ele ia a Belém fazer essa procura. E ao entrar no templo, a multidão, normalmente que já estava para aquele sacrifício, eles entoavam o Salmo 118, enquanto o sumo sacerdote entrava no templo com aquele cordeiro, a multidão entoava: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana. Eles entoavam esse cântico. Era um cântico que os judeus já reconheciam como um cântico messiânico, que representava o Messias ali, uma pequena sombra, aquele cordeiro, uma pequena sombra do Messias que viria. E os judeus cantavam. Agora, finalmente, o Cordeiro de Deus, que João Batista declarou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele mesmo, o Messias, estava entrando em Jerusalém. E ele mesmo, sendo sumo sacerdote, como já vimos, ele mesmo guiava-se para a morte. Ele era o sumo sacerdote, ele era o Cordeiro, e ele entrava agora em Jerusalém. Ele que veio de Belém. E a sua entrada em Jerusalém é o cumprimento de muitas profecias, mostrando que a palavra de Deus é perfeita e não falha. O texto de Miqueias, capítulo 5, os irmãos não precisam abrir, eu leio. Diz assim, Miqueias 5, de 2 a 4. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel.
e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até aos confins da terra. De Belém vem o Cordeiro de Deus. E agora se cumpria, o Cordeiro de Deus estava entrando em Jerusalém para o grande sacrifício, para o dia mais esperado, para a grande redenção do seu povo, dos seus eleitos, dos seus filhos. Evidentemente, há uma clara diferença desse momento do ministério do Senhor Jesus Cristo para os momentos anteriores. Nesse momento, agora, Jesus se permite entrar sendo aclamado pela multidão, sendo adorado pelo povo. Hosana, Hosana nas alturas. Mas Jesus, em outros momentos, não costumava fazer isso. Ele não buscava atenção. Nós vimos que ele chegou aí à festa em oculto. Nós vimos que os seus irmãos, filhos de Maria, disseram: se você faz todas essas coisas, por que não faz diante de todos, em público? Porque o tempo ainda não havia chegado. Jesus curou homens e disse para eles não espalharem a notícia. Ele se ocultou em alguns momentos, quando a tensão estava para estourar, para evitar o embate na hora errada. Mas agora, finalmente, o tempo havia chegado. Agora o Senhor entra em Jerusalém sendo aclamado pela multidão. E é evidente, meus irmãos, que aquela multidão não teria condições intelectuais próprias de compreender que ele era o Cordeiro, senão que ali estava agindo a força sobrenatural, onipotente do nosso Deus, iluminando aquelas pessoas para que eles recebessem a Cristo, cantando Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Eles foram iluminados para entoar o Salmo 118, porque finalmente o tempo havia chegado. Eles cantavam Hosana. E o significado da palavra Hosana, meus irmãos, muitas vezes a gente usa nas músicas e não sabe. Salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Salva-nos, Senhor, nós te imploramos. Esse é o significado. É o pedido de salvação. E aquelas pessoas agora estavam vendo Jesus entrar em Jerusalém e clamavam em alta voz à multidão: salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Senhor, que é o Rei, salva-nos. Ao cantar isso, a multidão reconhece, pela graça de Deus, pela iluminação do Senhor, que Jesus era o Messias prometido. E além disso, meus irmãos, eles acrescentam ao cântico, que não está no Salmo 118, eles acrescentam: salva-nos, Senhor, e que é Rei de Israel. O Senhor é Rei de Israel. E agora, para completo assombro dos sacerdotes, toda a multidão reconhecia que Jesus não era só o Salvador, o Messias, mas o Rei de Israel. De fato, ele não é só o Rei de Israel, mas ele é o Rei de todo o universo. É o Rei que se assenta para sempre no trono de Davi. E nós vimos que agora o temor dos sacerdotes se cumpre de vez. Os sacerdotes temiam que Jesus fosse proclamado rei, a ponto de Caifás profetizar, da parte de Deus inclusive, que era necessário que um homem só morresse por toda a nação. Era melhor que um homem morresse do que a nação. E nós vemos como a providência de Deus é, como a soberania, o domínio de Deus é. Porque ao passo que o Senhor entregou essa profecia a Caifás, no coração dele, ele falava com malignidade. Mas o Senhor estava providenciando a redenção do seu povo. Enquanto Caifás pensava: eu quero matá-lo porque é melhor ele morrer, porque senão o povo vai proclamar o rei, e os romanos vão vir e vão tomar os nossos lugares, a gente vai ser tirado daqui, vamos perder tudo. Afinal, não pode ter outro rei.
Roma já domina. E eles queriam matá-lo pela malignidade. Porém, o Senhor entregou a profecia para que fique claro que ele tem domínio sobre tudo. De fato, era necessário que ele morresse pelo seu povo, porque o povo inteiro morreria pelos seus próprios pecados. E seria justo. Mas o Senhor Jesus, ao morrer por nós, ele nos purifica os pecados. E agora o assombro deles, o maior medo do sumo sacerdote, dos sacerdotes, dos fariseus, saduceus se cumpre. O Senhor agora estava sendo aclamado como o rei de Israel. E não se enganem, meu irmão. Não se enganem com o fogo de palha, como muitas vezes as pessoas vão para a igreja um dia e clamam. Boa parte dessa multidão, em 2 dias, estaria dizendo: queremos Barrabás livre. Crucificam-o! Crucificam! Nós preferimos Barrabás, que é ladrão, que é assassino, do que esse Jesus. Mas a verdade é que, mesmo com tanto pecado, com a malignidade de todos, eles não podiam negar que o Senhor é o Salvador e o Rei de Israel. E nós vemos o assombro dos sacerdotes no versículo 19. Então os fariseus disseram entre si: vocês podem ver que não estão conseguindo nada? Olha as palavras de espanto deles. Eis que o mundo vai atrás deles. E eles se sentem agora, eles veem que humanamente não podiam fazer nada contra o Senhor. Eis que o mundo vai atrás deles. Mas o próprio Deus usa a malignidade deles para se cumprir cada uma das profecias. Pois mesmo eles reconhecendo que não tinham o que fazer, ainda assim, em 2 dias, estariam crucificando o Senhor. Ele mesmo havia ensinado a nós, o Sermão do Monte, que ele é o Rei eterno. Que ele é o Rei. Quando ele nos ensina na sentença da oração dominical, que nós devemos orar: venha o teu reino. Representando que ele, o Senhor, é Rei de Israel. Representando que nós somos os seus súditos. Somos arautos do seu reino e devemos proclamar as virtudes do seu reinado até os confins da terra. Devemos proclamar quem ele é, a sua grandiosidade, o seu domínio, sua soberania, o seu poder, a sua majestade. Em todos os lugares. As pessoas reconheciam que ele era o Rei de Israel. E nós reconhecemos também. Por isso que nós clamamos: venha o teu reino, para que agora se estabeleça de uma vez por todas o seu reinado. Portanto, meus irmãos, se você crê que Cristo é de fato o Senhor e Rei, você deve obedecê-lo. Você deve buscar viver em santidade. Você deve negar-se a si mesmo, abdicar do pecado. Porque professar com a boca, contrário às atitudes, não quer dizer nada. Senão que as atitudes refletem de fato a sua verdadeira crença. Você crê que Cristo é Rei? Viva como se você fosse o seu servo. E nos versículos seguintes ficará claro que o seu reinado não é como os reinos desse mundo. Ficará claro que o seu reinado é especial, é diferente. Sendo assim, nós podemos ter em mente também que a nossa eternidade, que a nossa vida não é aqui, que aqui é passageiro, mas que um dia viveremos para sempre com o Senhor, no seu reino pleno, estabelecido totalmente. O texto continua, versículos 14 e 15, diz assim: e Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta. Diferente, meus irmãos, dos outros evangelhos que descrevem essa narrativa de que o Senhor montou o filho da jumenta, e como o Senhor mandou os seus discípulos irem buscar o jumento e a filha, e dissesse que se alguém te perguntasse o motivo, era que o Senhor estava precisando. O evangelista João não trata disso. João se detém aos pontos mais preciosos e significativos do ministério de Cristo.
E vemos agora mais uma profecia se cumprir. Profecia essa que havia sido proclamada mais de 500 anos antes, agora estava diante de todos, diante daquela multidão em Israel, na Páscoa, na festa principal. Zacarias 9, 9, 10 diz assim: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até aos confins da terra. O seu reinado não é deste mundo. Ao vir humilde montado num jumento, num jumentinho, ele nos mostra que o seu reinado não é como os reis da terra, que se cobrem de ouro, de pompa, mas por dentro são podres pelo pecado. Estão mortos espiritualmente, condenados pela eternidade. O Senhor veio humilde e triunfante sobre o filho de uma jumenta, sobre um jumentinho, refletindo que o seu reinado não é desta terra, não é desse mundo. Mas o seu reinado é um reinado de paz. No mundo antigo, meus irmãos, quando um rei e a outra nação montado num cavalo, que eles avistavam que o rei vinha de outra nação montado num cavalo, eles já sabiam que o motivo e que aquele rei ia guerrear com eles. Esse era o significado. Eles viam um rei vindo de outra nação, montado num cavalo. Eles sabiam que iam entrar em confronto, em embate, uma guerra. Mas quando o rei vinha sobre um jumento, eles sabiam que aquele rei vinha em paz. E o Senhor veio em paz. O Senhor veio para derramar o seu sangue em nosso favor. Ele veio para proclamar a paz, como é dito na profecia de Zacarias. Ele veio para nos trazer a paz. O texto de Efésios, capítulo 2, os irmãos não precisam abrir, eu leio. Os versículos 14 a 18 diz: porque ele é a nossa paz, de dois povos, judeus e gentios, ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede da separação, que estava no meio à inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. A obra de Cristo proclama a paz. Ele veio para encerrar a inimizade, a guerra que havia entre Deus e os homens, a tensão contra Deus, porque pecamos contra o soberano Senhor, contra o legislador, contra o santo. Mas o próprio Cristo agora veio trazer-nos a paz com Deus. Trazer-nos a paz com a nossa circunstância, com a nossa situação. A verdadeira paz, a paz que excede todo o entendimento. Ele veio trazer. Nós vimos também que o seu reinado se estende de mar em mar. O seu reinado não está, meus irmãos, limitado à nação geográfica de Israel, e nem ao tempo, mas se estende por toda a história, se estende por todos os lugares. Todo aquele que recebe o Senhor como Salvador, esse faz parte do reinado e domínio de Cristo. Nosso Senhor, o nosso Deus, entrou triunfante em Jerusalém, montado num filho de uma jumenta, representando que ele traria paz ao seu povo. E é isso que ele nos traz, paz. Mas também a Escritura nos ensina que ele voltará uma segunda vez.
Ele voltará uma segunda vez para julgar vivos e mortos, como diz o texto de Apocalipse, versículo 19. Dessa vez ele vem montado num cavalo branco. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Ele voltará. Segunda vez. Se você não receber, enquanto ele veio em paz, montado um filho de uma jumenta, na segunda vez ele virá sobre um cavalo. Não haverá mais oportunidade, senão que ele virá para julgar vivos e mortos, e ele voltará. O texto de João continua. Versículo 16 diz: seus discípulos a princípio não compreenderam isso. Então os discípulos agora observavam aquela cena. Jesus sendo aclamado, isso nunca tinha acontecido. Ele nunca havia permitido. Momentos antes, no meio do seu ministério, Jesus tinha multiplicado pães e peixes. E a multidão faminta queria proclamar o rei. E Jesus simplesmente fugiu, se ocultou. Porque eles só queriam comer, só queriam ser saciados fisicamente. Mas agora, os seus discípulos olham aquela multidão aclamando Jesus e eles não compreendem o significado dessas coisas. Versículo 16. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, ou seja, quando eles receberam o Espírito Santo de forma plena, o revestimento de poder, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos dava testemunho. Por causa disso também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito este sinal. Seus discípulos não entenderam o alvoroço da multidão. Só após Cristo ser glorificado que eles compreenderam. Eles compreenderam que o Senhor tinha vindo cumprir cada detalhe, cada profecia da forma que estava escrita. Pois ele é Deus, ele não pode falhar. Mostrando para nós também que nada pode falhar em sua palavra. Acredito que a multidão que o seguia, ela testemunhava o seu nome. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou a Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Todos viram a ação de Cristo e diziam: ele ressuscitou um homem dos mortos. Ele tirou um homem da morte. Eles testemunhavam, propagavam, e toda a multidão, e logo Israel inteiro, Jerusalém estava com essa notícia na boca do povo. Aquele homem que entrou sobre o jumentinho ressuscitou um homem dos mortos. Ele sobrepujou a morte quando chamou Lázaro da sepultura. É por isso que o sumo sacerdote, os judeus, os fariseus queriam matá-lo. Queriam matar também a Lázaro. Porque todos haviam crido nele. Os homens criam no Senhor. Eles estavam crendo porque viam o que estava morto, agora vivo. Então os fariseus disseram entre si, versículo 19. Então os fariseus disseram entre si: vocês podem ver que não estão conseguindo nada, que o mundo vai atrás dele. Vocês não estão vendo que não conseguem nada? É como se eles olhassem agora, pensam assim: a gente maquinou tanto, reunimos o Sinédrio, nos juntamos várias vezes para armar uma cilada,
Nos juntamos para levar aquela mulher adúltera, ver se ele errava, contra aquele cego. Reunimos o sinédrio e nada. A gente não consegue nada contra esse homem. Mais e mais agora a popularidade dele cresce. Todo o povo vai atrás dele. Eis que o mundo vai atrás dele. Nós observamos, meus irmãos, a reação maligna daqueles homens que conspiravam contra o Senhor. Eles perceberam que eram incapazes de lutar contra Deus. Como qualquer tolo que tenha pelo menos um neurônio funcionando deve perceber que lutar contra o Deus onipotente é impossível. Que a vontade de Deus prevalecerá. Que até essas pequenas setas, essas atitudes desses infelizes, infiéis, estão totalmente ligadas à vontade soberana de Deus, ao decreto eterno de Deus. Eles não podem fazer nada contra o Senhor. E o que fizeram foi para se cumprir a Escritura. Quando Caifás profetiza, ele profetiza da parte de Deus. Porque Deus havia de entregar. Ele mesmo se entregaria à morte. E eles, agora com aquele exagero hiperbólico das palavras, eles bradam: eis que o mundo vai atrás dele. Já era. Vamos ser tomados pelos romanos. Perderemos nosso posto. Deixaremos de nos alimentar do pecado do povo. Isso com toda aquela simples, mas gloriosa cena. Os fariseus continuaram com o coração endurecido. Eles não foram capazes de perceber que o Messias estava no mundo, estava para entregar-se para a morte. E a verdade é que eles foram incapazes de perceber, porque eles não eram das ovelhas de Cristo. Porque eles não eram eleitos de Deus. Eles não eram do povo escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Por isso que mais e mais eles endureciam o coração. Afinal, quem pode ver um homem que ressuscitou outro dos mortos, que multiplicou pães e peixes, andou sobre as águas, fez todas essas coisas e foi fiel em cada mandamento, proclamando e dando glória ao Senhor, não crê nele? Quem pode fazer isso? Apenas aquele que tem o coração morto, coração de pedra, porque não eram das ovelhas de Deus. Para encerrar, meus irmãos, nós vimos que essa foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Dentro de instantes, não se enganem, boa parte daquela multidão diria: queremos Barrabás livre. Barrabás era assassino e ladrão. E com Jesus fazemos o quê? Crucificam. Esse seria o pedido de boa parte daquela multidão. Nós devemos observar como o Senhor cumpriu cada detalhe, cada pequeno detalhe expressivo da profecia do Senhor. Daquilo que o Senhor havia dito ao longo da história. Daquilo que o Senhor, pela boca dos profetas e dos seus santos, ao longo da história da redenção, havia dito. O Senhor Jesus Cristo cumpriu cabalmente, cada ponto, cada detalhe. Se o Senhor fez isso e já provou na história, que motivo, qual o motivo que você tem para não acreditar que Ele cumprirá o que falta, que é retornar uma segunda vez, montado num cavalo branco? Qual motivo temos para desconfiar, para não esperar, para não estar ansiosos por esse grande dia? O grande dia da redenção. O grande dia em que o pecado será exterminado. Nós devemos clamar por esse dia. Ansiar, dizendo: Maranata, a hora vem.
Senhor Jesus, porque Ele prometeu e Ele virá. Ele já veio em paz. Agora virá para trazer juízo sobre o mundo. Nós sejamos testemunhas fiéis, que a gente não venha agir por incredulidade, mas crer com fidelidade que tudo isso Ele fez por amor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela glória do Teu Evangelho, pela maravilha, Pai, que é o Teu decreto. Obrigado, Senhor, por nos revelar tão grandes coisas que o Senhor fez. Como o Senhor, Pai, cumpre cada uma das Suas promessas, pois o Senhor não é como nós. O Senhor não mente. O Senhor não falha, o Senhor não erra. Por isso nós Te louvamos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a compreender a profundidade do Teu Evangelho, a grandiosidade do que é o Teu reino, que se estende por todas as nações, que se estende pela história e pela eternidade. Ajuda-nos, Senhor, a compreender. Ajuda-nos, Pai, a entender o que o Senhor requer de nós, a buscar a santidade, a verdadeira santidade, a purificar o coração, a estar com o coração puro, a mente limpa, porque o Senhor já fez isso por nós. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Desliga o vídeo, por favor. Desliga o vídeo. Quero convidar os irmãos para a gente cantar